dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos trabalhar hoje uma exposição, eu não sei em que momento você está com a gente, mas eu convido a falar um pouquinho, a refletir um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento, que é o tema que o Centro Espírita JJ Rodrigues trouxe como desafio para a gente tentar entender um pouco qual é o papel da autoconsciência na vida, na felicidade de cada um. Então, eu convido você a participar até o fim, convido você a estar presente nesse momento e se gostar, você vai curtir, eu peço que compartilhe. Tente entrar em sintonia com a gente agora, respirando profundamente. Vamos inspirar e expirar agora, bem devagar, é a nossa âncora. Se você tiver como nós o Espiritismo como guia, como norte, você pode fazer uma oração, mas não importa qual seja a sua religião. Nesse momento, o que importa é que a gente esteja sintonizado com os mesmos objetivos. E o que eu quero é que você fique bem. Então, vamos respirar fundo agora, vamos inspirar e expirar profundamente. E a gente solta devagar pela boca. E a gente repete isso como se fosse a nossa centralidade, como se fosse o nosso aterramento, como se a gente tivesse na respiração a nossa âncora. Porque vão vir outros pensamentos e a gente volta para ela, a gente retorna para esse momento, para com concentração, com presença, qualidade nessa presença, a gente possa aproveitar o melhor possível dessa mensagem. Enquanto eu estou falando para você, eu estou falando para os meus ouvidos que estão pertinho da minha boca, porque eu também estou num processo de autoconhecimento. Então, quem nós somos? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Quais são os nossos interesses? Quais são as nossas conquistas importantes, né? As nossas metas, as missões de cada um? As forças de assinatura, aquilo que eu já desenvolvi, o que eu preciso ainda desenvolver. E a gente só faz isso numa jornada que é essa jornada da autoconsciência, do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é o pilar da inteligência emocional e é o pilar da nossa felicidade, porque eu só consigo trabalhar com o impacto que eu vou ter no mundo e o impacto que eu vou ter sobre mim mesma a partir da autoconsciência. Porque a gente só cura aquilo que está consciente, aquilo que está na consciência. A gente não consegue curar aquilo que está no inconsciente, aquilo que está na sombra. E enquanto eu mantenho na sombra, a sombra cresce e eu não consigo mudar o que precisa ser mudado. Eu não consigo buscar a minha melhor versão. A gente fica batendo cabeça, né? Então nós precisamos do autoconhecimento como pilar para que a gente consiga a autorregulação. A gente só vai sintonizar e trabalhar com esse volume das nossas emoções, do medo, da alegria, a partir do autoconhecimento. Entre o acontecimento que existe no mundo, o evento, aquilo que me mobiliza e a minha reação, tem um espaço. E esse espaço é onde está a minha liberdade, a minha possibilidade de exercer uma decisão, de ter poder sobre mim mesmo. Quem disse isso foi Viktor Frankl, e essa frase é muito interessante, porque eu só consigo amplificar, aumentar esse espaço se eu me conheço, se eu sei aquilo que me mobiliza, se eu sei aquilo que me toca. E não é igual para todo mundo. Então, quando a gente fala de autoconhecimento como caminho para a felicidade, como caminho da autorregulação, a gente precisa trabalhar um pouco nisso e estar mais atento, mais observador àquilo que está acontecendo no mundo interno, no mundo íntimo. Como as minhas reações acontecem? Quais são os pensamentos que provocam determinados comportamentos? Como nós somos diferentes, cada um de nós é uma singularidade, é um mundo, é um universo particular, cada um de nós. Não é aquilo que deixa feliz ao outro que vai me trazer felicidade também. Tem pessoas que se energizam com outras pessoas, tem pessoas que se energizam em ambientes socializando, elas ficam felizes, outras se energizam
mais de forma isolada, embora todo mundo precise de conexões para ser feliz, a dose disso é dada pelas características individuais de cada um. Tem gente que se energiza lendo um livro, assistindo um filme em casa. Tem gente que precisa estar com outras pessoas. Existem os introvertidos, os extrovertidos. Isso faz parte daquilo que é rico em cada um de nós e que a gente precisa respeitar. O autoconhecimento, ele traz para a gente um tempo mais dilatado, um tempo maior de pensamento, de reflexão para uma tomada de decisão. Porque quando a gente não reflete sobre o que é importante para nós, como a gente reage no mundo e o que nos toca, o que nos mobiliza, nós somos reativos e impulsivos. A gente não consegue criar um espaço de decisão e de poder sobre a gente mesmo. Então eu vou contar uma experiência minha para vocês. Durante a pandemia, eu tenho uma amiga que ainda hoje ela é diretora de uma grande empresa, ela trabalha em São Paulo, ela trabalha muitas horas, ela tem 2 filhos pequenos e durante a pandemia a empresa dela ainda estava passando por muitas dificuldades. E eu mandava mensagens para ela, eu também estava dentro das minhas dificuldades, né, tentando sobreviver àquele momento, com os meus filhos em casa, assim como ela. E às vezes eu mandava uma mensagem para ela e perguntava como você está, como é que está a família, o que está acontecendo por aí. E eu me lembro de ter havido um momento em que eu mandei uma mensagem e ela não respondeu. Eu mandei outra mensagem e ela não respondeu. E aí me veio um pensamento, uma sensação ruim, uma emoção ruim. Eu pensei que ela não estava me respondendo porque eu tinha feito algo de errado. O que foi que eu fiz para justificar ela não estar me respondendo? Eu devo ter feito algo que a magoou, e aí a gente começa a entrar naqueles pensamentos que não são muito positivos, que não são muito saudáveis para a gente. Mas o que me ajudou naquele momento, e eu demorei um pouco para perceber isso, é a compreensão de que eu tenho uma tendência, que eu vou chamar aqui com vocês de viés cognitivo. A gente lê o mundo através de algumas lentes. Enquanto eu tenho a tendência de me sentir culpada e responsável por tudo o que acontece, até por coisas que eu não tenho controle, por isso eu até tento controlar, porque eu me sinto responsável por tudo, existem outras pessoas que naquela mesma situação iam ler aquela não resposta, aquele vácuo que o amigo deixou, como ele não presta, ele nunca gostou de mim, eu sabia que ele não era um bom amigo, ele não é bom para mim. Eu, já me conhecendo um pouquinho mais, podendo ter esse tempo de reflexão, ao invés de mandar uma mensagem um pouco atravessada, né? Eu comecei a olhar as evidências. Olhar as evidências é importante e olhar para dentro da gente é importante para saber o que nos move, o que nos leva nas direções e causa determinados comportamentos que não são bons. Então, sabendo que eu tinha aquele sentimento naquele momento, eu procurei trabalhar com as evidências que eu tinha. Ela é uma pessoa ocupada, ela é uma pessoa com 2 filhos em casa e provavelmente ela não me respondeu porque ela não teve condições, ela não teve tempo. Isso a gente vai chamar da hipótese mais generosa. É muito bom trabalhar com ela, com a esperança, com a hipótese positiva nas nossas vidas, mas nem sempre a gente consegue regular as emoções, os pensamentos, nem sempre a gente consegue dirigir isso de uma maneira adaptativa, flexível, saudável, porque a gente está dentro dos pensamentos, mas não olha eles de fora. A gente está vivendo as emoções, mas não está observando o processamento delas. Então a gente precisa ficar um passo atrás. A gente precisa ser a cena, o teatro em andamento, os protagonistas, ao mesmo tempo que a gente é o diretor da cena. A gente precisa olhar para o que está acontecendo. Por que eu estou irritada agora? Por que isso que essa pessoa disse me incomodou? Será que me incomodou porque é mentira? Ou será que me incomodou exatamente porque é verdade? Às vezes a gente não consegue parar para fazer essa reflexão e na falta do autoconhecimento a gente preenche as lacunas de acordo com esses vieses, com a nossa ótica, com essa lente quebrada que a gente vê o mundo. E é por isso que eu repito que o autoconhecimento, a autoconsciência é um pilar da inteligência emocional, porque vai me ajudar a interagir com as outras pessoas, é um pilar da minha felicidade, porque vai me ajudar a calibrar melhor aquilo que está se passando. Ao invés de me sentir rejeitada por essa amiga, nesse momento eu consegui
ainda me sentir amada, entender a situação que ela está passando e poder mandar a mensagem de novo. Talvez, se eu estivesse dentro da minha culpa, eu poderia ter perdido uma das pessoas que é das mais importantes para mim. Então, eu vou convidar você a fazer essa jornada do autoconhecimento no seu dia a dia. É uma jornada de centímetros, a gente só faz isso muito devagar e para a gente fazer isso a gente tem que ter um olhar generoso de não julgamento. Então, quando você sente raiva, você não pode ficar com raiva de você por sentir raiva. Vamos identificar os sentimentos, as emoções e os sentimentos que partem delas, os pensamentos que partem dos sentimentos e das emoções também, de uma maneira também generosa, né? Com aceitação, sem julgamento. Gentil. Porque nós somos quem nós somos hoje, mas já não somos quem fomos no passado, nós já crescemos bastante. A gente tem que ter gratidão também. O autoconhecimento não pode ser martirizante, a gente tem que ter amor por nós mesmos, apesar das imperfeições. A gente tem que reconhecer o caminho que nós já percorremos, porque se a gente não colocar luz amorosa na sombra que a gente tem, infelizmente a gente não vai conseguir enxergar muito bem e aquele processo vai ficar doloroso e aí a gente para e retoma um comportamento que pode ser muito nocivo, que pode ser muito patológico até. Então, olhando para a sombra, com calma, reconhecendo as emoções, a gente tem que sentir muitas vezes as emoções, identificar e sentir, eu tô com raiva. Eu devia estar feliz por ele, mas eu tô com raiva. Eu devia estar alegre pelo meu amigo, mas eu não tô, eu tô triste, porque eu não tenho a mesma coisa que ele. Vamos reconhecer os nossos sentimentos, as cores que a gente usa para pintar a nossa vida, aceitar isso e perceber que a gente não se identifica com o sentimento. Não é porque eu tô triste que eu sou a tristeza. Não é porque eu estou nesse momento com raiva que eu sou a raiva. A gente aceita o sentimento para num outro momento conseguir elaborar melhor, para conseguir trabalhar melhor com os nossos pensamentos. E eu vou trazer para vocês alguns recursos que foram bons para mim. Além de abraçar a vulnerabilidade, entender que eu tenho sentimentos e nem sempre eu posso me orgulhar de todos os sentimentos que eu tenho, mas tudo bem também, porque a gente está tentando, está buscando aquela melhor versão. Eu sei que para eu me apresentar para você com o melhor que eu tenho dentro de mim, de forma autêntica, eu preciso olhar para mim, eu preciso me reconhecer, eu preciso saber o que faz bem para mim, o que são alegrias para mim que podem não ser alegrias para outras pessoas e que nem tudo aquilo que hoje é imperfeito em mim vai ser amanhã. Mas nesse momento é importante que eu me acolha. E a minha prática diária de autoconhecimento, ela vai me trazer resultados de muito mais felicidade, de muito mais eficácia. Eu vou ser muito mais autoeficaz, eu vou ser muito mais eficaz no mundo a partir do meu conhecimento de mim mesma, de quem eu sou. A gente muda, a gente se constrói o tempo todo e a gente tem que partir desse material que a gente tem. E as minhas práticas que eu trago para vocês são práticas de oração, práticas de meditação, a espiritualidade é muito importante para mim. Se você perder, na verdade ganhar 3 minutos do seu dia numa prática meditativa, você vai conseguir começar a perceber os pensamentos que você tem todo dia e que você às vezes nem se dá conta deles. E eu vou convidar você agora para uma prática que foi interessante para mim. Faça um relato para um amigo, para uma pessoa querida, ou até num diário, até numa folha, de uma situação que você vivenciou, que foi muito difícil para você, que pode ter sido desafiadora, mas pode ter sido um grande sofrimento na sua vida, e que você superou de alguma forma. E narre nessa vivência que você está colocando no papel, ou que você está contando para um amigo, o que foi que te fez superar. Como é que você superou? Foi através do humor, fazendo piada sobre o que você estava vivendo? Foi através do amor, do apoio de outras pessoas? Foi através do conhecimento de experts, especialistas? Você precisou de uma terapia? Você precisou de um médico? O que você conseguiu buscar e mobilizar a seu favor para superar aquela dificuldade?
e olhe com satisfação para isso, com contentamento, porque você conseguiu. Tenha gratidão pelas suas forças, pelas suas virtudes internas. E aquilo que te falta também vai ser construído. Vamos ter amor para olhar para o que nos falta também. Para as nossas imperfeições, que são os degraus que a gente precisa, elas são as nossas riquezas para a gente conseguir galgar patamares maiores, para a gente conseguir subir um pouco mais, até conseguir a nossa melhor versão. Então eu convido você para essa prática de autoconhecimento, convido você para meditações, para momentos em que você vai ter um pouco mais de consciência da sua angústia, em que lugar do seu corpo ela se estabelece, a raiva, onde é que você sente ela em você e como você lida com ela, como você pode lidar. Se você entender que é bom, busque profissionais, busque religiões, busque aquilo que te faz ser melhor com você mesmo e com os demais. Então, eu convido você a essa jornada, desejo que seja uma jornada maravilhosa e que a gente esteja de novo aqui no canal em outros momentos e que você assista a outras exposições que vão enriquecer demais o seu dia a dia e também a autoconsciência. Muito obrigada!